Olá, continuando montagem de programas de treinamento de força, variáveis do treinamento, parte 4 e última. Na verdade não é só sobre séries essa, vou finalizar essa ideia. E a minha ideia aqui é sobre isso aqui, responder essa pergunta. O que acontece se o treinamento for excessivo? Claro, não envolve só número de séries, mas o treinamento, né, se a carga e sobrecarga, se a sua progressão for excessiva, o que acontece? O catabolismo, que a gente pode chamar de perdas, não envolve só... O catabolismo é um termo metabólico, né? Então perda não envolve só o catabolismo, mas só para facilitar, só para ser didático aqui, ele pode superar o anabolismo, que também é algo metabólico, mas que tem a ver com ganho. Se o treino for excessivo, você vai ter mais perda do que ganho, ou quando você faz um treinamento excessivo, às vezes o ganho, a relação ganho por perda, ele é até positivo, mas é pequeno. Então a ideia é buscar um treinamento que o ganho seja o maior possível e a perda o menor possível. Quando eu faço treinamento, essas duas coisas, catabolismo e anabolismo, elas estão convivendo. Durante o treinamento em si, ainda que você está dando estímulos catabólicos que estão gerando estresse e algumas perdas, mas já há uma reação buscando anabolismo. Então as duas coisas estão acontecendo. O que eu tenho aqui é uma balança, onde um pode ganhar em termos de peso. Em médio e longo prazo, aumenta o risco de excesso de treinamento, overtraining, e lesão. O desempenho físico, ele depende de... Eu vou chamar a atenção para vocês de um artigo bem interessante, que ele fala que o desempenho depende de aptidão, fadiga e prontidão. Daqui a pouco eu cito, vocês vão entender o que eu quero dizer. E eu vou citar exatamente agora. Esse é um modelo chamado modelo de fadiga e aptidão. Foi proposto agora nesse ano de 2020. Quer dizer, não sei se foi proposto agora, mas o artigo é de agora, né, de 2020. E eles fazem uma fala que é bem interessante. O desempenho, a gente pode pensar em desempenho geral, não só o desempenho de força, desempenho físico, metabólico, biológico, mas e óbvio, no mundo do treinamento físico, mas o desempenho ele depende da aptidão e fadiga, ou seja, dessa diferença. Quanto maior a aptidão e menor a fadiga, maior vai ser o seu desempenho. E é o que ele chama de efeitos positivo e negativo do treinamento. Por que eu gostei bem desse modelo e quero compartilhar com vocês? Ele diz claramente aqui que tanto a aptidão como a fadiga, tanto o que é positivo como o que é negativo, são efeitos do próprio treinamento. Então, o treinamento ele pode ser positivo e ele pode ser negativo. De modo geral, tem os dois componentes. De modo geral, há sempre os dois componentes, aptidão e fadiga. E os dois componentes são efeitos do treinamento, daquilo que eu estou prescrevendo. Então, o que é bom e o que é ruim vem da mesma fonte. Se são efeitos de treinamento, como que eu posso treinar só para obter um, ou valorizar um e diminuir o outro? E ele fala uma outra coisa que é interessante. Normalmente, a aptidão, que tem a ver com capacidade, o fitness, é um efeito pequeno, que você vai ganhando a cada sessão, são efeitos pequenos, mas que são efeitos de longo prazo, que vão se acumulando e no longo prazo você vai ter uma grande aptidão. Enquanto que a fadiga é um efeito grande, forte, elevado e de curto prazo, que em pouco tempo, alguns dias, ela volta ao basal. Então você tem aqui dois componentes e eles são componentes que, do ponto de vista temporal, não são a mesma coisa. Então, eu vou ter pequenos ganhos e que demora muito para eu ter um grande ganho. Enquanto que o outro eu já tenho um efeito grande logo de cara, mas que rapidamente volta ao basal. E eu tenho que dosar o treinamento nisso. Estou então chamando a atenção desse artigo, porque se você treina valorizando, se o seu treinamento causa mais fadiga do que aptidão, o que você tem é perda de desempenho. Além desses efeitos que são intrínsecos, reação do próprio corpo, há também os efeitos extrínsecos que afetam o desempenho.
doença, sono, fatores psicológicos, alimentação. Então há outros fatores que, claro, afetam o desempenho, que não são só do treinamento. E ele chamou de prontidão. Na verdade, eu estou traduzindo readiness, que eu estou traduzindo como prontidão. E ele até faz uma equação, né, de que o efeito, isso aqui está chamando de desempenho, depende dessas coisas aqui. E aí ele coloca um comportamento gráfico aqui, a carga de treinamento em relação ao tempo. E ele vai dizer que no treinamento você tem fadiga, você tem o fitness e você tem o desempenho, que vai ser aquela equação lá atrás. O fitness tem que ser maior do que a fadiga para que você tenha ganho de desempenho. Então a progressão do treinamento tem que valorizar o fitness, tem que buscar o fitness e diminuir a fadiga. E nessa figura de baixo ele coloca o tal do readiness, que são outras variáveis que afetam o desempenho. Aqui em cima, então, ele tem o desempenho. Veja que o desempenho foi aumentando, foi melhorando. Se o desempenho está melhorando, é porque o fitness está ganhando da fadiga. Tá? Então, se a fadiga ganhar do desempenho, você vai ter perda de desempenho, simples assim. E essa aqui já é um outro artigo, que eu deixo aqui para vocês, caso tenham interesse. E esse artigo é muito legal também, porque ele mostra aqui o seguinte. Ele tem do lado esquerdo aqui, na figura, taxa de síntese, e ele tem do lado direito aqui a taxa de degradação. Isso depois de terem feito, não lembro se foi uma única sessão de exercício, ou se foram algumas... assim, deve ter sido uma única sessão, só não lembro se foi um exercício só, se foram alguns, tá? Eu teria que revisitar o artigo aqui. Mas é porque isso é menos importante para mim agora. O que eles mostram é o seguinte, que há uma correlação forte entre a taxa de síntese e a taxa de degradação. Então veja que as duas coisas estão subindo logo após o treinamento, ou são efeitos do treinamento. Quando você está ali treinando, você vai ter um alto catabolismo, degradação, mas também já tem alta taxa de síntese, que é para recuperar da taxa dessa degradação. Então essas duas variáveis, elas estão associadas, que é o que o modelo chamou ali atrás. Embora lá ele está falando de desempenho da fadiga, e aqui já é um componente mais metabólico, mas que é uma lógica parecida. Veja que tanto a degradação quanto a síntese são efeitos do estímulo que eu dou. E eu preciso achar a dose ótima, porque não adianta eu ter grande síntese se eu tiver também altíssima degradação. Tá? Então a gente tem que buscar a dose ótima. Vou citar esse artigo do grupo de São Paulo, que eu cito muitos artigos dele aqui, do Cleiton Libardi, do Carlos Ugranovitsky, do Huskel, do Valmor Trícoli, e foram certamente alunos dele aqui, o Felipe Damas, esse Alexandrão. Eles têm vários artigos publicados, eu cito vários neste curso aqui. Deixa eu citar esse artigo para vocês. Membros inferiores foram treinados por 10 semanas, 3 séries de 9 a 12 repetições, fazendo 2 vezes por semana. Então, um treino habitual, né? 3 séries de 9 a 12 repetições, 2 vezes, ou seja, 6 séries na semana. Com medida antes e nas semanas 3 e 10. O que os autores verificaram nesse artigo? Que, óbvio, eu estou fazendo aqui um resumo exagerado do artigo, mas eu deixo aqui como estímulo para vocês fazerem a leitura. Os autores verificaram elevado índice de microlesões apenas no início do treinamento. Então, iniciante, lá no início, a taxa de microlesão ela é maior, e depois essa taxa cai para praticamente zero mais à frente, diminui muito. Mas curioso que eles só identificaram hipertrofia celular lá na semana 10. O que os autores concluíram desse artigo, que eu também acho que eu já citei ele em alguma aula. A conclusão dos autores é que, embora sessões que gerem mais lesões miofibrilares também geraram, eu não mostrei esse resultado, mas eles mostram o seguinte, que essas sessões que geraram mais lesões miofibrilares, que foram as primeiras
sessões, lá nas primeiras semanas, também tinha uma correlação com a taxa de síntese, ou seja, as sessões que geraram mais degradação também tinham maior taxa de síntese. Faz sentido biológico. Você precisa de aumentar a sua taxa de síntese para se recuperar do estresse que é o treinamento. E aí uma coisa que eles percebem, como eles percebem que a hipertrofia, o ganho de síntese, ele acontece mais na frente quando as lesões miofibrilares são baixas. Então, o que eles percebem e sugerem é que grande parte dessa síntese que aconteceu ali nas primeiras semanas, desde que eles fizeram a medida de síntese usando o isótopo marcado, uma técnica muito, muito legal. Deixa eu só voltar aqui rapidinho. Vocês vão ver esse cara aqui, ó, Stuart Phillips, que é um professor canadense da McMaster University, acho que é isso, acho que é de lá, e ele trabalha muito com taxa de síntese, e eles fizeram esse trabalho junto. Bom, então eles viram que grande parte dessa síntese no início era para recuperação miofibrilar e não para hipertrofia. Então, parte das microlesões, então quando você gera microlesão, você vai ter maior taxa de síntese, mas parte disso não é para você ter ganho de hipertrofia, mas para recuperar danos que você teve. E como eles viram depois, lá na frente, quando quase já não tinha mais, quando o exercício já não causava lesões miofibrilares importantes, e quando o exercício já não causava mais lesões miofibrilares importantes, eles começaram a ver hipertrofia lá na frente. O que esse artigo então sugere é que quando você dá um treinamento muito estressante, e nesse caso nem foi tão estressante assim, mas que causou lesões miofibrilares, boa parte da taxa de síntese de proteína, boa parte daquilo que você vai se alimentar, será para recuperar o dano que você fez. Esse é um artigo que se soma a outros artigos que têm mostrado que lesão miofibrilar não é um fator importante para causar hipertrofia. Na verdade, os estudos têm mostrado exatamente como esse, o oposto, que causar microlesão vai fazer com que parte do que poderia ir para hipertrofia terá que ir simplesmente para recuperar o dano que você causou. Então, o treinamento não precisa causar lesões para você ter ganho de hipertrofia. Tem vários trabalhos que mostram isso, esse é um deles. Tá? Então, querendo dizer que o excesso de treinamento não foi o caso desse artigo, que eles não trabalharam, vocês viram que foram 2 vezes por semana fazendo 3 séries, é bem pouco. Mas esse artigo já mostra que se você causa muito dano, boa parte dos substratos orgânicos que você irá colocar para dentro do corpo na forma de alimento, terá que ser para recuperar isso aqui. É um artigo muito legal, recomendo muito a leitura desse artigo, foi bem legal, muito interessante. Essa aqui é uma figura clássica que foi, se não me engano, ali pelos anos de 2000, ou um pouquinho antes, não sei se foi entre 95 e 2000, surgiram alguns artigos mostrando uma relação entre, nesse lado aqui, a incidência de infecção no trato respiratório superior e o treinamento aqui, a carga de treinamento. O que eles viram? Que sujeitos sedentários têm lá uma chance, um percentual de chance de ter infecção no trato respiratório superior. Quando uma pessoa treina de forma moderada, essa chance diminui, mostrando um fortalecimento do sistema imune em termos de combate dessas patologias que a gente chama de oportunistas, né, de agentes que se aproveitam no sistema imune deprimido. E quando vai para o mundo do atleta que treina muito, olha o que acontece com incidência de infecção no trato respiratório superior. Eu estou falando isso só para incidência de doenças
principalmente viroses, né, oportunistas, que se aproveitam do sistema imune deprimido. Com excesso de treinamento, ou com bastante treinamento, o que acontece? Mas nós temos já visto trabalhos, vários, mostrando que o excesso de treinamento pode tanto matar de forma aguda, pelo excesso, mas que pode ser muito ruim em termos de... Ou seja, não irá prevenir de doenças várias, crônicas. Pelo contrário, quando o treinamento é excessivo, aumenta, tem uma curva parecida com isso, que a gente chama de uma curva em J, ou às vezes é uma curva em U, né, que começa aqui em cima e tem esse formato. Então, o excesso de treinamento pode aumentar a chance de você morrer por outras doenças crônicas ou de desenvolver doenças crônicas. Então, há uma dose ótima, a gente tem que achar ela não é zero, mas ela também não é demais. Nós publicamos esse artigo agora em 2020. Ele não é um artigo revisado por pares, né? Ele está publicado naquilo que a gente chama de pré-print, que é um banco uma base de dados, digamos assim, de artigos que ou já foram submetidos para uma revista peer review, ou que simplesmente quiseram escrever um artigo para colocar ali. A única diferença desse artigo é que ele não passou por uns revisores cientistas para dar um carimbo se esse artigo ele está correto ou não. Mas, de qualquer forma, o artigo ele está ali publicado e ele está submetido à crítica. Esse artigo, por exemplo, já foi bastante lido. Até agora eu não vi ninguém criticando ele, pelo contrário. Mas por que eu estou citando esse artigo para vocês? Nele a gente fala um pouco sobre essa relação entre dose e resposta para a proteção de doenças crônicas e mortalidade. E a pergunta é se as nossas recomendações estão corretas, se elas estão acuradas, né? Quem puder dar uma lida lá, ficou bem legal. Foi conduzido pela Thaís e pelo Luan, que foram meus orientandos, o Luan de TCC e a Thaís de iniciação científica. O André é professor junto comigo na UFS. Quem está assistindo, obviamente, quem é aqui do curso agora sabe disso, né, do André, mas é porque tem gente que não é da UFS. Isso aqui que eu já citei, esse artigo que eu citei nessa aula como vídeo extra, que é o vídeo 19 da playlist Treinamento de Força, também dá uma dimensão lá de quais são os tipos de exercícios, características, associada a essa degradação que é bastante séria da musculatura, chamado rabdomiólise. Também dá uma buscada lá se você ainda não assistiu, vale a pena. O excesso de treinamento pode levar ao na verdade a tradução é essa, né? Overtraining, mas a gente chama de overtraining, quando a gente fala overtraining, não é só uma tradução literal de excesso de treinamento, mas é uma síndrome, né? O overtraining, ele é caracterizado como toda síndrome, é caracterizado por vários componentes, ou seja, numa síndrome você não tem um elemento só como causa, você tem vários componentes que como causam respostas, né? Então, uma síndrome tem um punhado não é tão específico, né? Então, no overtraining você tem algumas características gerais: perda de desempenho físico, muitas alterações negativas fisiológicas e bioquímicas, vários comportamentos bioquímicos e fisiológicos, biológicos, várias alterações negativas psicológicas, imunossupressão, entre outras coisas. Eu estou fazendo um resumaço mesmo, porque é um assunto muito longo, mas dizendo que o excesso de treinamento pode te levar a essa síndrome chamada overtraining, onde você vai ter perda de desempenho, um punhado de alterações que vão prejudicar seu desempenho portanto, a gente tem que buscar a dose ótima. Não dá para ficar, como muita gente tem feito, de ficar dando dose em excesso nos espaços de treinamento. E a gente que não vai chegar ao overtraining porque vai desistir antes, que é uma outra preocupação grande nos ambientes comuns, né, de academia, centro de treinamento.
pessoa dá tanto estresse, que a pessoa não aguenta, desiste e não quer nunca mais voltar. Então, esse é o recado dessa aula. Nosso livro, meu site, onde o livro está, o blog, para vocês acompanharem as nossas postagens. E como estou gravando tudo num dia só, os últimos vídeos eu estou colocando as últimas 2 postagens aqui, que são essas. Então, até a próxima aula.